Um dos maiores pesadelos de quem está separado, divorciado, é de saber que o seu ex ou sua ex já está com outra pessoa, namorando, ou que amanhã você abre as redes sociais e se depare com aquela cena, com aquele cenário que mais assombra. Muitos já estão vivendo isso, inclusive estão completamente indignados, dizendo que como que pode uma relação de 10, 15, 20 anos e de repente em algumas semanas ou pouquíssimos meses, essa pessoa já está com outra pessoa. Então, eu quero que você entenda que esse tipo de comportamento, existem muitas explicações. Eu anotei algumas coisas para passar para vocês e dar clareza e saber como agir numa situação como essa. E um dos pontos mais importantes aqui é você entender que, muito provavelmente, essa relação que a pessoa está vivendo hoje é uma relação que a gente chama de relacionamento rebote. Vou explicar já já para você o que é esse relacionamento rebote e o que está por detrás desse comportamento e que tanto nos assombra, ok? Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu ex-cônjuge de volta sem se humilhar, sem correr atrás e salvar a sua família para que você possa contar uma nova história daqui para frente. E não aquilo que vocês tinham lá atrás, que até era bom, mas que no final das contas chegou no fim que teve. E que possa então verdadeiramente ser harmoniosa e duradoura. Aproveita e já se inscreve aqui no meu canal, dá um like para ajudar a distribuir para outras pessoas que precisem desse conteúdo e acione o sininho para que você seja notificado todas as vezes que eu coloque um vídeo novo aqui. Mas afinal de contas, o que é um relacionamento rebote? Veja só, relacionamento rebote é exatamente esse relacionamento que a pessoa entra muito logo depois de terminar a relação com você. Às vezes, dias depois, semanas, ou alguns meses, como 4, 5, até mesmo 6 meses. E o mais interessante é que esses relacionamentos, eles têm algumas características muito peculiares e que fazem você perceber que isso é um relacionamento rebote. E antes de você falar, nossa, Luciano, mas ele não tem esses sinais, será que não é rebote? Então agora é definitivo? Calma. Eu sempre falo, cuidado com você superinterpretar, né, hiperanalisar as coisas que eu falo. São algumas características padrões, não são as únicas nem exclusivas. Então vamos lá. Primeiro, a pessoa começa a ter algumas características de se relacionar com pessoas que normalmente não se identificava antigamente. Inclusive, às vezes, criticava essas pessoas que têm esses comportamentos e agora ela está se relacionando exatamente com uma pessoa desse tipo. Ou seja, você percebe que aquela pessoa que está com o seu ex ou com a sua ex é uma pessoa que não representa a pessoa, não combina. E você conhece essa pessoa. Conhece essa pessoa que eu digo o seu ex ou sua ex. Você sabe que não é um padrão. Normalmente é tudo muito intenso também nessa relação rebote. Está extremamente apaixonado, loucamente, muitas vezes coloca em redes sociais, apresenta para a família, e você fica desesperado ou desesperada, falando, agora acabou, ele está feliz, me esqueceu, me superou, e game over. Tudo isso são comportamentos muito mais normais do que você imagina, porque isso daí, na verdade, muitas vezes é para tapar o buraco emocional. Validar que ele pode ou ela pode viver e tentar seguir a vida sem você. E aí vai começar alguns problemas. Então entenda, o relacionamento rebote, normalmente, ele não tem uma duração muito longa. Quando eu falo não tem uma duração muito longa, ela pode durar alguns meses, até mesmo um ano e pouco. Você fala, meu Deus, Luciano, mas como é que vai ser? Pois é, muitos se assustam e acreditam que exatamente porque essa pessoa já está com alguém há mais tempo, acha que é o fim. Mas lembre-se, essa pessoa ela vai buscar em outra pessoa, o seu ex ou sua ex, vai buscar em outra pessoa o que ela acreditava que o problema era você. Só que tem um detalhe, a relação é feita com seres humanos e todos nós vivemos os nossos vícios emocionais. E ele vai embora achando que ir embora resolveu o problema. E ele só vai encontrar em outro endereço, em outro CPF, as mesmas dificuldades para viver os mesmos vícios emocionais. Sendo que com você, você tem uma vantagem extraordinariamente maior do que qualquer outra pessoa. Vocês têm história, você conhece a pessoa, você já tem memórias emocionais positivas. E você também tem memórias emocionais negativas recentes, que é o que fez essa pessoa ir embora. Qual que é o seu papel? O seu papel é reverter a percepção dele ou dela. Mas como, Luciano? Se ele está com a outra, se ela está com outro? Primeiro ponto,
você tem que quebrar uma coisinha, uma palavrinha de 3 letras que se chama ego. A maioria das pessoas, principalmente os homens, quando a ex encontra alguém ou tem algum relacionamento, fala, se ficar com alguém eu não quero mais. E ele joga por terra, no lixo, toda a possibilidade de você reverter a situação da sua família como um todo. Veja, isso é um sentimento inconsciente até mesmo de posse. Eu entendo o que você pensa, se me trocou também agora que se dane, só que isso tem a ver com comportamentos emocionais da outra pessoa e seu também. Quando você entende que a pessoa está tentando buscar algo que não está dentro dela, está do lado de fora, pronto, a maioria das pessoas que inclusive estão vivendo hoje com novos relacionamentos com a mesma pessoa, porque os seus ex voltaram, falam, olha, Luciano, nunca imaginei que eu ia dizer isso, mas o meu ex ter ficado com outra pessoa, ou a minha ex ter ficado com outra pessoa, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque isso mostrou o quão extraordinária era a nossa relação. Só que nós não aceitamos por causa de questões de crenças, questões de criações, julgamentos e vários ditados populares que tem por aí. Como, por exemplo, é só comprar o mesmo carro, só que vai estar mais rodado. Olha o quão tosco é esse comentário. Como se todo mundo aqui fosse o primeiro de todo mundo. Quando você conheceu essa pessoa, por acaso você foi o primeiro ou a primeira namorada ou namorada dessa pessoa? Muito provavelmente não. Alguns poucos casos sim, mas muito provavelmente não. Ah, mas aí pode. Quer ver outra coisa muito interessante? As pessoas viram para mim e falaram assim, Luciano, eu vou me relacionar com outro, que agora eu não quero mais. Ok. E ela vai se relacionar com quem? Com uma pessoa que já foi casada, que tem um filho, 2 filhos. Ah, mas aí pode. Ué, mas ela já não estava há 20 anos com outra pessoa, já tem filho, já tem tudo, mas aí não tem problema. Aí não é considerado rodado ou rodada? Isso é ego e orgulho, sentimento de posse. Ah, mas é o novo. Não, isso daí é besteira. Isso daí é você colocar o orgulho e o ego, é a maldição, é o demôniozinho lá falando na sua orelha para destruir o maior projeto de Deus, que é a sua família. Essa pessoa está buscando coisas que está do lado de fora e ela não vai encontrar do lado de fora, ela vai encontrar em você. Quando você estiver transformado, aprender a evoluir em relação ao que você tinha antes, a quem você era antes, ao que você merecia comparado ao que você merece verdadeiramente. Você não acreditava nas coisas, negligenciou muitas vezes, deixou passar o tempo, não deu atenção, trabalhou demais, trabalhou de menos, tinha pouco dinheiro, não dava atenção. Tudo isso foram comportamentos que desgastou na linha do tempo. Então, o primeiro ponto que você tem que entender, mesmo a pessoa estando ou não com outra, é você quebrar o ego para você poder trabalhar agora a próxima fase. Qual que é a próxima fase? A próxima fase é você evoluir de tal forma que você desestrutura. Muitas pessoas falam, para mim não tem problema não, eu quero minha família de volta. Beleza, então agora vai começar um jogo muito pesado para você aqui. Que é o seguinte, ah, Luciano, mas como é que ela vai saber que eu estou diferente, ou ele vai saber que eu estou diferente, se está com outra pessoa? Entenda uma coisa, a sua evolução vai chegar no outro, na outra pessoa. Não tem como não chegar. E mesmo que vocês estejam separados, de alguma forma vai se quebrar o silêncio e estrategicamente, não vou poder falar isso aqui agora, é a parte de reaproximação. Você pode fazer uma reaproximação com a outra pessoa, mesmo ela estando acompanhada, no momento certo, de uma forma muito peculiar. Não é de qualquer jeito, senão você estaria se submetendo a ser o outro ou a outra. Não é isso que eu quero. Mas é dar um gatilho. Muitas pessoas nem vão precisar ter esse problema, porque já tem filho ou filha e naturalmente vai ter que conversar com o ex ou com a ex. E nessa hora você vai usar isso a seu favor. Mas lembre-se, primeiro, a transformação. Primeiro você tem que ter uma versão completamente diferente do quem era você antes. Os resultados em todas as áreas, principalmente aqueles que destruíram o seu casamento. Comportamento de posse, controlador, ciúmes, insegurança, inferiorização, mesquinho, mesquinha. Agressividade, grosseiro ou grosseira, que inferioriza, que julga, que humilha. Tudo isso, brigas excessivas. Vamos trabalhar, evoluir, ter resultados na nossa vida financeira, profissional, realização, ajudar pessoas, na sua parte física também, apesar que isso é só uma parte, mas principalmente no mundo emocional. Quando você começa a fazer isso, os resultados começam a explodir, vai acontecer um fenômeno muito interessante.
a outra pessoa, inclusive a rebote, lembra que eu expliquei o que é? A rebote ou o rebote vai se desestruturar, começar a ficar com ciúmes e os problemas começam a potencializar do lado de lá sem você mexer uma palha. A reaproximação é o seu último recurso, mas é de uma forma muito peculiar que não tem como falar aqui. A reaproximação eu explico em detalhes, inclusive na jornada Reconstruindo o Seu Casamento. É um evento que eu faço gratuito, de 4 grandes aulas que eu consigo entregar com muito mais profundidade. Se você nunca participou, se inscreve no canal que está aqui embaixo, no canal do Telegram, para que você seja notificado quando estiver acontecendo o próximo evento gratuito e você vai aprender como fazer a reaproximação com maestria, sem se humilhar, sem correr atrás, muito menos se submetendo. Luciano, chegar perto da outra pessoa não é chegar. Veja só, você não vai pedir, você não vai se aproximar, você não vai flertar, nada. Você vai simplesmente aprender a abrir uma comunicação para poder quebrar o padrão. E é nessa hora que você desestabiliza e aquilo que é original, a família original que são vocês, vai começar a ter uma nova chance. Mas lembre-se, nada vai funcionar enquanto você não trabalhar a sua evolução. Então veja, lembre-se, primeiro, quebre o ego. Tem pessoas que falam assim, a pior coisa que existe é a traição. Veja, nesse ponto nem traição é. Se a pessoa já se separou, já está vivendo a vida dela, você é a sua. Se você se envolvesse com alguém, ela também não teria nada com isso. Mas a verdade é que você não quer. Por isso que você não pode se envolver. Não é porque a pessoa não pode ver, porque você não pode se trair. Agora, a traição, todo mundo fala que é a pior coisa. Eu digo para vocês que tem coisas muito piores do que a traição. Que como, por exemplo, abusos psicológicos, violências dentro de casa, agressões físicas e psicológicas, que vão levar essa pessoa a ficar anos e anos e destrói completamente. A traição é ruim, é uma quebra de confiança, é um erro, às vezes é caráter e às vezes é um erro distinto. Não vou tratar aqui também porque é uma coisa muito polêmica. Mas entenda, isso se resolve rápido, as pessoas vão lá, cada um vai para um lado muitas vezes, e depois se reentendem lá na frente. Agora, abuso e agressões psicológicas e físicas, isso daí deixa marcas que pode destruir a vida da pessoa para sempre. Isso sim é um problema. Nessas horas eu tenho que tomar muito cuidado se vai voltar ou não com a pessoa. Porque você tem que estar muito bem estruturado emocionalmente, para nunca mais passar por uma relação como essa. Seja com a mesma, seja com qualquer outra pessoa. E esse é o grande ponto. Quando você se desenvolve, você nunca mais entra em dependência ou em nenhum relacionamento que vai te colocar numa situação de crise ou de risco. Por isso que a evolução é tão importante. Para que você possa quebrar todos os padrões que você já viveu até hoje dentro de um relacionamento. Relacionamento é para ser incrível. Eles são maravilhosos. Não quer dizer que você não vai ter alguns conflitos, não vai ter discussões. Isso faz parte do crescimento. Nenhum relacionamento é perfeito porque os seres humanos não são perfeitos. Mas eles podem ser magníficos. O que predomina, o tempo que predomina de harmonia e gentileza, mesmo as discussões tendo respeito, você sempre vai conseguir nutrir o amor. Então veja, a outra pessoa nesse relacionamento rebote, ela está buscando um vazio dentro dela. Ela está tentando tampar o buraco com situações ou pessoas externas. E ela vai notar que foi um grande erro ter feito isso. Principalmente quando ela notar a sua mudança. E essa relação, essa pessoa vai querer voltar com você naturalmente. E ela vai voltar, inclusive, transformada, muito melhor também para você. Você melhor e essa pessoa melhor. Essa relação vai para um lugar que vocês nunca viram. Mas você vai ter que trabalhar isso em você. Porque se você não souber trabalhar isso dentro de você, essa pessoa vai voltar e um dia você vai jogar isso na cara dela. E vocês vão romper. Não porque a pessoa não queira e não esteja se esforçando. Porque você não soube lidar com essa situação. Então entenda. Isso tudo vai acontecer quando você se transformar no mundo comportamental e emocional. Então não fique se culpando o tempo todo. Não fique querendo colocar, inclusive, tem pessoas que falam, Sandro, ele está com outra por minha causa, porque eu não fiz. Ok, você teve responsabilidade também. Mude isso. Seja uma pessoa diferente, salve a sua própria vida nesse primeiro momento. Porque é isso que vai mudar a percepção. A espinha dorsal do meu método é a mudança de percepção da outra pessoa sobre você. E isso desestrutura completamente o emocional da outra pessoa. A outra pessoa vai olhar para você e vai falar, cara, que burrada que eu fiz. Você vai acessar ela pelo emocional, nunca pela razão. O erro que você tem é que você quer convencer a pessoa que você é a melhor opção. Não. Não convença pela razão. Faça ela sentir que você é a melhor opção. Aliás, a única opção.
Porque guardião não pede para voltar. Guardião não se humilha. Guardião não vira amante de ex-marido ou de ex-mulher. Não. Guardião sabe o seu próprio valor. E é exatamente pelo fato de você saber o seu próprio valor que essa pessoa vai passar a se valorizar. O fato de você se amar, essa pessoa vai passar a te amar também. De se respeitar, essa pessoa vai te respeitar. Quem não tem seus próprios valores e autorrespeito, por que as pessoas vão te respeitar se nem você faz isso com você? E muitas das vezes a pessoa perdeu a relação exatamente porque perdeu esse senso do amor próprio. E lembre-se, amor próprio não é ser egoísta. Pelo contrário, é você ter o melhor para poder transbordar na vida do outro o seu melhor. Você quer a pessoa, mas você não precisa mais da pessoa. Quebra de dependência emocional. E essa pessoa vai ficar enlouquecida por você. Mas faça do jeito certo. E quebre o ego e quebre o orgulho. Preciso bater nessa tecla. Porque o que eu mais vejo são pessoas com o ego e orgulho inflado, vão vir aqui nesse comentário, vão falar que imagina, e não sei o quê. Tá tudo bem, vai viver a sua vida. Se você não concorda, você está no canal errado. Se você acha que uma vez feito isso nunca mais, então vá viver a sua vida. Não fique aqui perder tempo criticando pessoas que querem salvar as próprias famílias. Não vai resolver nem a sua e nem ajudar quem acredita nisso, porque eu vejo isso consistentemente acontecendo. Centenas e centenas de pessoas fazendo isso, revertendo a situação, salvando suas próprias famílias, vivendo coisas extraordinárias, porque elas aprenderam a ser vulneráveis e humildes na medida inteligente para poder viver o extraordinário do lado da pessoa que se ama. Se você não concorda, eu te respeito. Mas agora, vir atacar quem gosta disso, quem quer a sua família de volta, não resolve o seu problema. E eu vou dizer mais, quem critica tem alguma coisa dentro dela que ainda incomoda. Porque quem já superou e resolveu seus próprios problemas em relação a isso, não perde tempo assistindo um vídeo como esse, de quase 16 minutos, para chegar no final e criticar. Ela já está resolvida na vida dela, está tocando na vida dela. Sim ou não? Agora, você que acredita, está no lugar certo. Faça o que eu estou te falando. Desenvolva a sua vida, entre no nosso evento da Jornada Reconstruindo Seu Casamento, participe do nosso próximo evento, que você vai ver uma revolução acontecendo, essa pessoa vai ficar completamente enlouquecida, vai voltar a gostar de você verdadeiramente. Ela vai desejar voltar, você não vai precisar pedir. Te vejo no próximo vídeo e compartilhe com quem precisa.